Oi pessoal, tudo bem? Professor Vicente Breno aqui. Estou passando rapidamente para explicar para vocês, através dessa videoaula, de uma maneira bem simplificada e resumida, o conteúdo de equação do primeiro grau. Primeiramente, explicar para vocês o que é uma equação no primeiro grau, né? A equação no primeiro grau caracteriza-se como uma sentença matemática que possui incógnita e relação de igualdade com expoente igual a 1. Então, basicamente, no sentido de equação no primeiro grau, a gente vai ter ali números e letras separados pelo sinal de igual e os dois lados dessa igualdade, que a gente chama de primeiro e segundo membro de uma equação, né? O primeiro membro é os números que estão antes da igualdade e o segundo membro são os números que estão depois da igualdade. Esses números eles precisam ser, quando a gente resolve o problema do primeiro membro ou as operações do segundo membro, a gente vai ter esse sinal de igual com a função dele respeitada, né? Que é a função de igualdade. Então, esses dois membros, eles precisam estar equilibrados, né? Tanto o primeiro membro quanto o segundo membro, quando a gente resolve a operação, os valores desses dois membros têm que ser iguais, tá bom? E, além disso, o expoente é igual a 1. Isso quer dizer que o expoente de maior valor de qualquer um daqueles números é igual, elevado a 1. E como ele é elevado a 1, geralmente na matemática, né? Quando existe o expoente 1, a gente não coloca ele, tá bom? Então, geralmente, a gente não vai ver nenhum expoente na representação de uma equação do primeiro grau, tá bom? Além disso, a sentença matemática da equação do primeiro grau, ela é representada assim, ó, como ax, que é a vezes x, mais b igual a zero, tá bom? Ou em que a e b são números reais. Quando a gente fala que a e b são números reais, pessoal, é que a e b pode ser qualquer número real, né? Tanto positivo como negativo, né? Como também pode ser uma fração, um número decimal, enfim, desde que o A ele tenha um valor aqui diferente de zero. Então A e B pode ser qualquer número real, sendo que o A ele tem que ser um valor diferente de zero, tá bom? Então uma equação ela vai vir assim, onde o A vai ser um número e no lugar do B vai ser outro número e ela é igual a zero. Isso quer dizer que se eu pegar o A, multiplicar pelo x e somar com o B, o resultado aqui teria que dar igual a zero, né? Se a gente for pensar assim nesse sentido de igualdade, tá bom? Então eu coloquei alguns exemplos aqui para vocês, né, para vocês verem na prática, para a gente não ficar só no campo da teoria, como é que se resolve uma equação no primeiro grau. Primeiro eu apresentei aqui para vocês três exemplos de equação no primeiro grau. Ó. Temos essa aqui, 2x mais 5 igual a 9, y menos 3 igual a 0, 2x menos 6 igual a x mais 14. Eu vou tentar responder aqui para vocês esses três exemplos, tá bom? A primeira aqui, pessoal, sempre no sentido aqui de equação, a gente vai tentar procurar o valor da incógnita, né, da letra. Nesse caso aqui, a gente vai procurar o valor do x, aqui a gente vai procurar o valor do y, e aqui a gente vai procurar o valor do x. Já que eles estão na mesma equação, eles precisam representar o mesmo valor, tá bom? Então vamos por parte, né? Vamos aqui dessa primeira equação aqui. Aqui, para me procurar o valor de x, eu tenho que ir trabalhando a minha equação de modo que no primeiro membro, antes da igualdade, fique só o x no final dela, tá bom? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é levar esse mais 5 aqui para depois da igualdade. Quando eu levo mais 5 para depois da igualdade, ele vai passar com a operação inversa que ele estava lá no primeiro membro. Se ele está aqui somando, né, ele vai passar para lá subtraindo. Ou seja, o sinal vai trocar. Se está lá está mais, vem para cá menos. Então, fica aqui, ó, 2x, eu posso colocar para vocês, 2x vai ser igual a 9, colocamos o 9 aqui, e lá tem mais 5, vem para cá menos 5, tá bom? Conceito bem basicão mesmo de equação, de resolução de uma equação. Continuando, 2x, né, permanece aqui antes da igualdade, 2x igual a, aqui eu tenho 9 menos 5, que é igual a 4, logo x vai ser igual a 4, que já estava aqui depois da igualdade. O 2 está aqui multiplicando x, a operação inversa da multiplicação é a divisão, então ele vai passar para cá dividindo. Então fica 4 dividido para 2. Logo, x vai ser igual. Quanto é 4 dividido para 2? 2. Então o valor de x aqui é 2. E o legal é que você pode voltar lá na equação inicial e testar se realmente o x era 2, tá bom? Se eu colocar aqui, ó, o x valendo 2, né, vai ficar 2 vezes 2, que dá 4, mais 5 igual a 9. Né? Então a gente vê que realmente o x ali vale 2.
Agora vamos ver aqui, né, a nossa segunda equação, que é bem mais simples de resolver, né? Só que aqui a nossa incógnita é o y. Então o que é que vai acontecer? Eu vou trabalhar de modo que o y fique sozinho antes da igualdade, no primeiro membro da equação. Então eu vou ter que levar esse menos 3, que está aqui negativo, para o outro lado. E aí a gente já sabe, se ele está negativo, ele vai passar com o sinal inverso, né? O sinal inverso da subtração é o sinal da adição, tá bom? Então vai ficar aqui y é igual ao zero, que já está lá, né? Vamos permanecer com zero aqui. E aí o menos 3 passou para lá, se estava lá subtraindo, vai passar para cá somando, né? Então ficou aqui mais 3. Y vai ser igual. Quanto é 0 mais 3? 3, né? Então o valor de y aqui é 3. Se a gente colocasse aqui, né, só para provar, né, no lugar do y 3, 3 menos 3 é igual a 0, tá bom? E aí, para a gente ir concluindo, vamos aqui para o nosso último exemplo, tá bom? O nosso último exemplo que a gente tem aqui é já um pouquinho mais complicado, mas é só vocês prestarem bastante atenção que vocês vão conseguir entender. Então vamos lá. O que é que a gente tem que fazer aqui nesse exemplo, né? Nesse exemplo, a gente precisa colocar todas as letras, no caso aqui o x, antes da igualdade, no primeiro membro da equação. E quem está sem a letra vai para depois da igualdade, para o segundo membro da equação. Ou seja, esse menos 6, que está aqui negativo, ele vai para depois com o sinal inverso, tá? Negativo passa para lá positivo, né? Vai passar mais 6. E aqui eu tenho, ó, mais x. Então, esse mais x, ele vai ter que passar para cá como menos x, tá bom? Então, como é que ficaria, professor? Ficaria assim, ó. Ficaria o 2x, que já estaria aqui. Lá tem mais x, vem para cá, menos x, ou seja, o x lá está positivo, passa negativo, igual o 14 já está lá, né? Está positivo, então a gente nem precisa colocar o sinal dele, já que ele está positivo. E aqui tinha menos 6, passa para cá menos 6. Vamos mais 6, né? Tá lá menos 6, passa para cá mais 6. Sinal oposto dele, tá bom? Continuando, 2x menos x. Se eu tenho 2x, eu tiro 1x, fica igual a x, né? Positivo. Então 2 tira 1, fica 1x. X vai ser igual. Aqui eu tenho 14 mais 6. 14 mais 6 vai ser igual a 20. Agora a gente tem que testar, né? A gente tem que testar aqui, né, na nossa equação para ver se o x realmente, quando for 20, satisfaz o que está sendo falado aqui, tá bom? Então vamos lá, deixa eu colocar aqui de azul. Se esse x aqui, ele valer 20, né? E se esse outro aqui valer 20 também. A igualdade está sendo respeitada a função dela? Os dois lados dão o mesmo resultado? Vamos ver, né? 2 vezes x vai ser 2 vezes 20, que dá 40. 40 menos 6 vai ser igual a 34, tá bom? 40 menos 6 igual a 34. Agora vamos ver se o outro lado também vai dar 34. Lembrando, o x aqui é 20, ó. 20 mais 14 vai ser igual também a 34. Então a gente vê que os dois lados deu o mesmo resultado. Então esse é mais ou menos o conceito também, como é que vocês irão resolver, né, as equações do primeiro grau, tá bom? Agora eu vou colocar uma situação problema aqui para a gente responder sobre esse conteúdo. Pronto, pessoal, coloquei aqui uma situação problema para a gente ver como é que a gente aplica esse conhecimento de equação do primeiro grau dentro de uma situação problema matemática. Então ela fala o seguinte: a quantidade de figurinhas que Renata tem mais 8 é igual ao dobro da quantidade de figurinhas que Rogério tem mais 12. Se Rogério possui 20 figurinhas, então o número de figurinhas que Renata possui é igual a... Lembrando que a questão quer saber o número de figurinhas que Renata possui. A primeira coisa que você pode fazer é dizer que o número de figurinhas, ou a quantidade de figurinhas que a Renata tem, a gente vai dizer, vai representar na nossa equação por x. E a quantidade de figurinhas que o Rogério possui, a gente já sabe, ó, que ela é igual a quanto? A questão fala bem aqui, ó, ela é igual a 20. Porque a questão fala que se Rogério possui 20 figurinhas, né? Então a Renata a gente não sabe, a gente vai dizer que é X, e o Rogério a gente vai dizer que é 20, tá bom? Então vamos lá, a questão começa falando que a Renata, ela tem tem 8, ó, coloca aqui para vocês entenderem. A quantidade de figurinhas que Renata tem mais 8. Ó, então qual é a quantidade de figurinhas que a Renata tem? X, que eu não sei, mais 8. Então eu vou colocar já aqui, ó. Já vou colocar aqui o X, que é a quantidade de figurinhas que a Renata tem, que eu não sei, mais 8, porque a questão fala que ali é mais 8. Continuando a questão, ela fala o seguinte, ó, é igual
ao dobro da quantidade de figurinhas que Rogério tem, mais 12. Então, repetindo, é igual. Então, a gente tem que seguir, né, o que a questão fala. É igual. Colocamos aqui o igual. É igual a quem? Ao dobro da quantidade de figurinhas que Rogério tem, mais 12. Quantas figurinhas o Rogério tem? Ele tem 20. Então, vai ser o dobro, mais 12. Então, 20 vezes 2 do dobro dá 40. 40 mais 12 vai ser igual a 52. Então, quer dizer aqui, ó, que aqui eu tenho 52, tá bom? Continuando o nosso cálculo, né? Agora aqui vocês já conhecem, pelo que eu passei na lâmina passada do nosso slide, como é que se resolve isso, não é? Eu tenho aqui x mais 8 igual a 52. Isso quer dizer que eu preciso procurar o x, porque é justamente a quantidade de figurinhas que a Renata tem, e é justamente isso que a questão quer saber, tá bom? Então vamos ver, né? X vai ficar aqui sozinho, e aí eu vou ter que passar esse mais 8 para lá, né? Aqui tem mais 8, vai passar menos 8. Então vai ficar x é igual a 52, colocamos aqui 52, lá tinha mais 8, passa para cá, menos 8. Logo, x vai ser igual. 52 menos 8 vai ser exatamente igual a 44. Então, x igual a 44. Quem é o x? A quantidade de figurinhas que a Renata tem. Então, eu posso dizer que a Renata tem 44 figurinhas. A alternativa correta aqui, se a gente fosse marcar, seria a alternativa B. Então é isso, pessoal. Vou me despedindo de vocês para o nosso vídeo não ficar muito grande e até a próxima.